Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast, para mais uma gravação sobre os paradidáticos que a UERJ vem cobrando e já não é de hoje. E dessa vez para falar sobre o livro para prova específica de língua portuguesa e literaturas, literaturas de língua portuguesa, e essa daqui... a indicação, Pepetelo, Quase Fim do Mundo, é uma prova disso, porque afinal de contas temos um livro de língua portuguesa, mas não de literatura brasileira. E a ideia é que a gente possa falar aqui dos personagens principais, das temáticas que podem aparecer, dos desdobramentos, obviamente sendo um podcast aí que flerta com 40, 50 minutos, nada pode ser exatamente muito específico, mas acho que um bom panorama a gente vai ter. Não lembro se eu me apresentei, eu sou Vitor Delmas, ou só Delmas, ou só Vitor, se você preferir, professor de língua portuguesa e literaturas, e acho que a gente começa aqui agora. Bem, já não é de hoje, como eu disse, que a UERJ curte livros, sobretudo para prova específica, de língua portuguesa, mas de escritores de outras nacionalidades, né? Então, no ano passado, por exemplo, apareceu o Saramago, escritor português, língua portuguesa, mas também não literatura brasileira. Esse ano, Pepetelo, Quase Fim do Mundo. O Pepetela, que na verdade é só um nome literário para Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que é nascido em 1941 em Benguela, na Angola. É um dos maiores escritores angolanos da contemporaneidade, estuda em Lisboa, e depois da independência de Angola, em 1975, diga-se de passagem, bem recentemente, ele assume até alguns cargos governamentais, como ministro da Educação. A sua produção literária, que conta com outros livros, como Mayombe, A Geração da Utopia, tem muita coisa da luta anticolonial, as frustrações, naturalmente, da pós-independência, porque é isso, o desejo ele é sempre deslocável, né? Então, após a independência, as questões passam a ser outras, as desavenças passam a ser outras, a identidade angolana, os conflitos étnicos. Aliás, a gente vai falar sobre conflito étnico aqui em Quase Fim do Mundo, que vai ter mais ou menos alguma resolução lá ao fim do romance. Bem, eu gostaria, para que a gente possa se situar em relação ao todo, fazer a leitura aqui da contracapa do próprio romance, né? E a partir disso a gente vai tecendo alguns comentários em relação à forma, em relação ao conteúdo. O Quase Fim do Mundo, romance futurista do angolano Pepetela, inicia-se em Calpe, cidade fictícia em algum ponto da África, entre as regiões Central e Austral, onde um grupo de pessoas sobrevive a um evento apocalíptico de origem desconhecida. Bem, então acho que um primeiro ponto aí interessantíssimo já, e que em cima do qual a história vai se debruçar, é o fato de a gente ter um reinício da humanidade na África, em Calpe, para ser mais preciso, mas a gente pode entender Calpe aí como uma metonímia para a própria África. O que desloca, naturalmente, dessa perspectiva eurocêntrica que nós temos, né? O médico Simba Okolo, ao voltar para casa após um dia de trabalho, presencia um clarão que ilumina todo o céu. Na sequência, toda a vida na Terra é aniquilada, sobrando apenas as roupas das pessoas, algumas plantas e poucos animais. Aos poucos, Simba percebe que não está só e um grupo de sobreviventes de origens e perfis diversos, o que vai formar, de certa maneira, esse microcosmos aí do mundo, da reconstrução, começa a se formar. Uma senhora religiosa, um adolescente, uma pesquisadora americana, um aviador sul-africano, um curandeiro etíope, uma historiadora somali, um ladrão, um mecânico, um pescador, uma criança. A narrativa é cativante, com personagens complexas e com a África como lugar simbólico do renascer da humanidade. Então aqui, acho que a gente já tem um bom ponto de partida, que é justamente pensar nesse romance que combina ficção científica, de certa maneira, uma ficção apocalíptica ou quase apocalíptica. A gente pode até falar sobre esse quase como
um relativizador, né? Uma palavra aí de difícil classificação até morfológica, porque o quase, a princípio, ele seria um advérbio, mas ao mesmo tempo o advérbio é aquela palavra que se liga ao verbo, como o próprio nome sugere. E aqui ele se liga à palavra fim, que é um substantivo. Então tem mais um caráter aí de palavra denotativa, mas mais do que isso, é uma relativização do fim do mundo. E essa relativização, ela já começa nas primeiras páginas, eu vou falar disso em breve. Então, o romance combina ficção científica, apocalíptica, com crítica social, naturalmente, porque a gente vai revisitar esse lugar que é a África por uma outra perspectiva. A África é o centro simbólico do recomeço. Você tem uma ideia que é muito interessante de se perceber no romance, porque você tem uma tensão entre a utopia, né? Então, entre a abundância dos recursos, a igualdade entre as pessoas, mas também você tem uma distopia, porque o preconceito continua, o sexismo continua, de certa maneira. Um tribalismo, né? A religião, a fé, aliás, que vai ser usada em nome de um monte de coisa aqui no romance, né? Você tem uma denúncia aí contra os fanáticos, representado pela figura da Dona Genia, né? Que me parece ser até a grande antagonista desse romance, o imperialismo, a desigualdade, a destruição ambiental. E aí, acho que a gente pode começar aqui pensando assim... a narrativa começa com um grande apagamento, com grande silenciamento, né? Então, vamos aqui à primeira página, quando o Simba Okolo, que é o protagonista, se apresenta, ele diz: chamo-me Simba Okolo, sou africano e sobrevivi ao fim do mundo. Se o fim do mundo quer dizer o aniquilamento absoluto da humanidade, haverá algum exagero na afirmação, pois escapou alguém, eu, Simba Okolo, na ocorrência. Isso foi a primeira impressão sozinho na minha cidade natal. Terrível sensação de solidão e de perda, mas, sobretudo, uma tontura de incredulidade. Isso é assim, como que eu poderia acreditar, né, que as pessoas simplesmente sumiram? Não há uma explicação fácil aí, né? E a gente vai perceber que ficam os rastros apenas, as roupas, os carros, os objetos, né? Mas os corpos em si não. Bem, dava mesmo para acreditar em coisa mais absurda? Então eu acho que um elemento aqui a ser trabalhado o tempo inteiro na narrativa é o insólito, né? É o estranhamento, o mistério, que também faz com que o leitor esteja atento a todo momento na história, porque nem os personagens sabem o que se deu, nem o próprio leitor. Muito porque essa narrativa, que vai sendo contada em boa parte do romance em primeira pessoa, o Simba Okolo, que é a voz principal, é a voz maior, digamos assim, mas também os outros personagens, eles vão se revezando a partir ali do capítulo 2, nessa contação da história, mostrando essas experiências individuais nesse quase fim do mundo. E isso constrói esse mosaico, esse panorama das visões, né? E das perspectivas. E isso não deixa até no romance de certa forma, trazer alguns aspectos filosóficos, né? Do tipo, por que eu? Por que fui eu o escolhido a viver quando podia ter sido a minha mãe e o meu pai, né? Nesse quase fim de mundo, quem sou eu? Pra onde eu vou, né? O que eu espero? Como que eu reconstruo? Como que é esse recomeço? E aí, esse estranhamento eu acho que é um elemento muito bacana de se pensar. Acho que a UERJ pode fazer alguma questão sobre esse insólito. Eu gosto da palavra insólito, né? Que é o que causa a surpresa, que é o que causa o espanto, que é aquilo que não tem uma explicação. E, de fato, a explicação só vai chegar lá no final, né? Não tem uma explicação fácil. Bem, aí ele continua assim... dava mesmo para acreditar em coisa mais absurda, viria a descobrir depois, mas não era de fato um único. Havia sobreviventes, embora talvez não fossem todas as pessoas mais desejáveis com quem partilhar os despojos dos bilhões de humanos desaparecidos. Então ele já vai fazer aí um juízo de valor sobre essas pessoas com as quais ele vai ali, na continuidade do livro, tentar reconstruir a humanidade.
foi um quase fim do mundo, esteve mesmo muito perto de o ser em absoluto, o apagamento total da raça humana, percebi mais tarde. Mas vamos com calma, então ele conversa também com o leitor, ele cria uma espécie de intimidade com ele, que essa ideia demora a entrar nas teimosas cabeças como os avisados conselhos dos mais velhos aldeões aos jovens estouvados da cidade. O fim do mundo, ele vai dizer mais tarde, é assunto para ser tratado com delicadeza, prudência, reverente temor mesmo, pois implicou o óbito, ou melhor, o desaparecimento de quase todos os seres vivos. A palavra desaparecimento, espero sinceramente, então ele faz essas intromissões, né? Ele modaliza o discurso, ele provoca o leitor, e está aqui colocada com toda a propriedade. Foi pensada e repensada, sopesada até em balança hipersensível, antes de ser escrita. Se trata mesmo de desaparecimento, sumiço, eclipse, pois na realidade não sobrou nada deles, nem ossos, nem cinzas, nem pelos ou unhas, nada. Presumo que nem os espíritos se aproveitaram, tão rápido e global terá sido o apagamento coletivo. Mas voltemos ao relato de como me apercebi de estar sozinho na Terra Natal. Então você tem a conversa com o leitor, você tem a metalinguagem, você tem a presença do insólito, e insisto, acho que tudo isso vai tornando a narrativa mais envolvente, mais interessante, mais próxima do leitor na mesma proporção, ou a mesma proporção em que também não dá os elementos de bandeja para esse leitor, né? Então, você tem ao mesmo tempo a criação de uma cumplicidade, digamos assim, mas ao mesmo tempo do desconhecido, do o que você tem para me dizer nas próximas páginas. Bem, e aí, à medida que a narrativa vai se dando, um grupo vai se formando, né? E esse grupo, como a gente já até fez a leitura ali na contracapa do livro, ele é um grupo diverso, ele é um grupo plural, é um grupo que vai tentar dar conta dessa própria diversidade com que a gente se acostumou, né? Porque, de novo, é um microcosmos. Então, esse pequeno grupo sai em busca de outros sobreviventes e de respostas para o ocorrido, até que acabam por formar um grupo bastante heterogêneo, composto por 12 pessoas. Ao trazer para sua narrativa as demais personagens, PPTL expõe tipos emblemáticos do universo africano. De novo, você tem esse deslocamento da ótica eurocêntrica. Agora a gente começa pela própria África. A Isis, que é uma historiadora somali, jovem, bela e inteligente, e a Isis vai ter um papel fundamental no enredo, porque ela fica grávida no final do romance, o que sugeriria talvez esse recomeço, esse reinício, né? Kunda, um menino, sobrinho de Ukolo, Jude, uma adolescente em plena puberdade, um jovem meio louco que assume vários nomes, Julius, um mecânico maçai, Riek, um curandeiro etíope, e o Riek, ele vai terminar ele vai ter o filho com a Isis, né? O filho da Isis é do Riek, embora a Isis, lá no final a gente vai ver, termine com o Kiboro, que é um ladrão. Mas esse filho da Isis, que é uma historiadora somali, com o Riek, que é um curandeiro etíope, eu acho que ele consegue dar conta desse tribalismo, digamos assim, a que o Pepetela também critica. Aí seguindo, Janet, uma americana que se dedica ao estudo de chimpanzés na África, Kiboro, um ladrão de residências e que age como um herdeiro de Robin Hood, e um pescador que não é nomeado no romance, e Jean, que se apresentava como segurança de empresas exploradoras de diamante em África, mas é ao mesmo tempo um misterioso mercenário sul-africano. É através deles que um microcosmo representativo da população africana encena criticamente alguma das múltiplas questões inerentes à África, como confrontos seculares entre algumas etnias, o imperialismo e o individualismo que terão de ser vencidos para que o grupo consiga superar as dificuldades forjadas através de longos anos de isolamento forçado tanto do homem moderno quanto do próprio continente africano. Porque, de novo, se a gente está falando sobre uma reconstrução, que valores são esses que vão se dizer novos
quando as pessoas são velhas, quando as pessoas já foram socialmente construídas, né? Como que a gente constrói alguma coisa diferente daquilo que a gente conhece, do que a gente viveu? Todas essas questões são trazidas à tona em meio a um cenário espaço-temporal insólito, pelo viés da ironia e de um humor fino. E isso é muito bacana. Tem um outro ponto aí, que é o fato de haver um idioma, né, que é o Swahili, que permite a todos os sobreviventes se comunicarem minimamente e que também é o único que tem raízes exclusivamente africanas. Volto a dizer, a África como o centro do mundo. Assim, essa língua em comum serve de cimento para consolidar a união feita alegoricamente a partir da etnia banto. Esse idioma é, na verdade, olha que interessante, um elemento de integração entre as várias Áfricas, uma vez que é falado por milhões de habitantes nos países que compõem a União Africana: Quênia, Tanzânia, Uganda, Congo, Ruanda, Burundi, Somália, Moçambique, né? Então, a língua que é o nosso elemento inultrapassável de cultura. Essa pode ser uma questão interessante, né? Porque a língua afinal de contas, o que permite a cultura. É a língua o que permite a troca, o compartilhamento, saber como compartilhar com o outro se você desconhece a língua, né, do outro, se você não consegue se comunicar com ele, afinal de contas. E isso é curioso porque quem não domina, então, essa língua é deixado de lado. E você tem, por exemplo, a pesquisadora americana, que é branca e que é muitas vezes preterida, né, não à toa, não só porque foge desse eixo da África, mas porque também não domina, sobretudo, aquela língua. Porque se você ainda domina a língua, você consegue, de certa forma, ir se embrenhando ali, né, pelo terreno da comunicação. Agora, se você sequer a língua domina, então você fica completamente à parte disso. Aí olha que interessante, tentando uma possível convivência por entre todas as diferenças apontadas, o pequeno grupo de sobreviventes segue tentando contornar seus conflitos através de um processo de reeducação, né? Que abarca tarefas de diferentes graus de complexidade. Porque se a gente precisa agora se organizar como uma nova sociedade, peraí, quem vai cozinhar? Quem vai tomar conta da galera enquanto a gente estiver dormindo? Quem vai, por exemplo, procriar? A quem vai caber esse papel da procriação, por exemplo? Porque a Isis vai dizer, olha, eu não sirvo para isso, eu não vou me colocar nesse papel, né, de reprodutora. Mas essas questões precisam ser discutidas, porque esse papel da reprodução cabe, sobretudo, à mulher. Bem, aí ele segue. Das simples preparação de alimentos, a capacidade de pilotar aviões monomotores, o que lhes facultará a possibilidade de deslocamento para terras mais distantes na busca que se propõe. E que lugar vai ser esse? Vai ser a Europa. É interessante, de novo, pensar nesse deslocamento, porque agora a gente sai da África partindo para a Europa numa trajetória inversa, né? Eles fazem algumas paradas, como no Egito, né, que a gente pode pensar aí como um marco da civilização ocidental, e também em outros lugares, como Quênia, Etiópia, Itália, França, Alemanha, todos eles desabitados, tentando reconstruir essa humanidade a partir de lugares que foram importantes para essa primeira construção de sociedade. Então, o que esses lugares deixam de pistas em relação a essa primeira construção, né, que fizemos? O que a gente pode tirar disso? Nesse sentido, a viagem não se limita a resgatar as sobras de um passado. O propósito, na verdade, desses viajantes é promover uma escolha material a ser preservado para o futuro, operando uma revisão crítica, sempre então esse romance com essa função crítica, com essa função de revisitar os papéis, os valores, na tentativa mesmo ali de colocar o dedo na ferida e pensar assim, como que nós podemos ser melhores, né? Como que nós podemos fazer isso de uma maneira mais humana, mais justa, mais equânime. Existe, na verdade, uma forma de fazermos isso
Agora, tanto esta nova CALP, funcionando como uma metonímia então da África, quanto os locais visitados pelos sobreviventes tomam para si a responsabilidade de manutenção dessa memória comum. Né? CALP torna-se o lugar da utopia. Né? A utopia é o lugar aí da experimentação, é o lugar desse novo projeto civilizatório. Aí, na sequência, a gente pode falar que, por mais que haja essa tentativa de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, vou insistir, a hierarquia continua a acontecer, a fé continua a acontecer, a subordinação continua a acontecer. Tem uma fala muito interessante daqui a pouco de um dos personagens que dizem assim, então não somos nós que passamos ao centro? Mas antes disso, o Simbukolo, enquanto eles se questionam aí, né, como que vai ser esse novo mundo, ele diz assim, não é preciso regras para as coisas materiais. Há demasiada pouca gente no mundo para todas as riquezas. Se quisermos, podemos dividir. Eu fico com Moscovo, tu ficas com Berlim, a Isis com Paris e Jean com Amsterdã, Júlio com Londres, etc. Ou podemos dividir os países, ou até os continentes, mas não é preciso. Acho que devíamos viver juntos no mesmo sítio. Sobreviveremos mais facilmente. Foi o que andamos a fazer esse tempo todo. A encontrar-nos, a juntar-nos. Acho que a única regra necessária é a do bom senso. E aí, de novo, a gente percebe que o Simba, ele faz mesmo esse papel de ser o centralizador, de ser o agregador, de ser o apaziguador, né? O que vai tentar contornar as desavenças, o que vai tentar unir esse microcosmos que vai se formando. Mais tarde, nessa jornada, eles vão descobrir que a humanidade sumiu e isso se deu em razão de uma arma, a arma mais limpa que eles vão chamar, né? Mais tarde, uma crença religiosa começou a ter cada vez maior influência sobre a frente, que é a Frente Nacional Europeia, que no romance aparece como FNE, não é isso? Acabei por aderir a esta fé verdadeiramente nova, com um discurso completamente diferente de tudo que era antes. Um discurso religioso, sem dúvida, mas muito mais próximo do nosso tradicional científico. Para qualquer projeto resultar, é preciso que as pessoas acreditem, tenham fé. A crença na coroa sagrada dá essa força espiritual às pessoas de poderem seguir os seus líderes, sem porem objeções e patéticas dúvidas que só fazem atrasar os processos de pesquisa. Então a gente descobre que esse sumiço ele foi proposital, ele foi premeditado. E a ironia é que os seus idealizadores não escaparam desse próprio aniquilamento, né? Como o próprio Simbukolo vai dizer. O nome dessa arma é Feixe Gama Alpha, a arma de destruição em massa concebida por fanáticos religiosos, da qual vai lembrar a Dona Genir, que mal sabia do plano, né? Essa também é uma ironia. É a única sobrevivente, porque, insisto, todos os outros morrem, cujo primeiro objetivo era impedir a imigração de gente dessas raças inferiores para os países europeus. Um dos inventores do Feixe Gama Alpha sai em defesa da sua proposta com argumentos inquestionáveis para ele. E aí a gente já tá lá naquele momento do final do romance, em que vem essa voz através das pistas que eles vão reconstruindo nas cidades da Europa, chegam até a Alemanha, onde se encontra essa carta que vai mais ou menos explicar aquilo que a gente fica buscando desde o início do romance, né? Os motivos porque todos os personagens, ou porque toda a população sumiu. Aí ele vai dizer, as grandes guerras foram imputadas aos interesses brancos. Até mesmo as cruzadas contra os árabes apareciam como empresas criminosas. A colonização dos povos arcaicos e selvagens do chamado Terceiro Mundo é apresentada como obra de facínoras. E alguns espíritos puros, e ele está falando do branco, alguns espíritos puros que tentam defender racionalmente os valores brancos são acusados de racismo, xenofobia, até mesmo ódio ao homem, como se o verdadeiro homem não fosse branco, né? Então, de novo, isso aí para esse feitor do Feixe Gama Alpha, cujo nome a gente desconhece, diga-se de passagem, né? Ele não se apresenta
Ele só diz que é mais importante o relato do que quem está fazendo o relato. E devemos eliminar tudo antes disso. Trabalhamos para defender esse homem verdadeiro, que é o homem branco, forte, empreendedor, que criou a civilização. E devemos eliminar tudo que seja espúrio, que traga ao espírito humano o cromossomo da ignorância, do vício, da preguiça e da estupidez. Então, isso daí reforça o conceito da inferiorização aí dos indivíduos, de uma raça, né? Como eles mesmos vão dizer no romance. Bem, aí tem um fragmento que eu gostaria de ler aqui para vocês, que faz uma leitura muito interessante dos personagens, porque, insisto, acho que esse recomeço que se desloca de uma visão eurocêntrica para a África e toda essa proposta de você ter agora personagens, em sua maioria, africanos, que vão, por meio de uma língua em comum, reconstruir essa humanidade, mas ainda assim com certas hierarquias, porque, insisto, né, o mundo é relativamente novo, mas as pessoas são velhas. O que esses personagens podem trazer pra gente de símbolo, de metáfora, né? Então a figura do ladrão, por exemplo, é interessante. Eu separo aqui um trecho que diz assim: a figura do ladrão é exemplar para mostrar que o mesmo sistema que faz da mercadoria entidade mágica capaz de produzir o fetiche humano, esse mesmo sistema fabrica o ladrão. Então é isso, né? O sistema que fabrica a mercadoria, né, como o grande fetiche de consumo, é também o sistema que fabrica o ladrão. Mas, a partir do momento que você desconfigura, você esmaga aí ou atenua o valor da hierarquia, do dinheiro, do poder, como acontece no romance, então também o ladrão, nesse sentido, que passa a ter qualquer e toda a mercadoria à sua disposição, ele perde a sua função de ser esse cara que vai se colocar diante como um elemento de subversão, porque não tem o que ser subvertido, diga-se de passagem. Então, vai dizer, assim aconteceu com o Kiboro, ladrão que também escapou do feixe alfa-gama, perdeu completamente a sua função de ladrão, primeiramente ao se deparar com a farra da mercadoria à sua disposição, e depois pela ausência de instituições e de instrumento de coerção. Depois a gente tem uma rota que é traçada, como eu disse, diferente daquela que a gente espera, né? Porque vejam que eles vão passar primeiro por países da África para depois chegar à própria Europa. Então primeiro eles passam para o Egito, depois eles chegam a Roma, depois eles chegam a Paris e por fim na Alemanha, onde descobrem a carta. Mais à frente, o personagem, a gente pode pensar assim, tal reflexão que pensa sobre essa experiência de quase desaparecimento, de catástrofe, né? Que é um bom substantivo aqui para a gente também associar lá ao que eu dizia ao início, ao insólito, ao estranhamento, ver como também uma expressão de, digamos, perda de identidade, porque quando eu perco os elementos também materiais e sociais que estão associados ao meu eu, à minha construção, então quando eu perco, por exemplo, a minha esposa, a minha filha, que é o caso do Simbukolo, e perco, por exemplo, a minha casa, a minha roupa, a minha escova de dente, né? Então, o que sobra de mim, né? Se o ser está muito associado ao ter, quando eu deixo de ter, né, o que eu passo a ser, o que eu sou? É uma pergunta. E aí ele vai dizer assim, tal reflexão não deseja corroborar com uma visão pessimista de leitura do romance. Mas, de toda forma, a gente pode pensar que é trágico, mortuário e associado ao luto. É também uma experiência de luto a todo momento, enquanto aqueles personagens vão percebendo que são destituídos de tudo aquilo que os faziam ser o que são, né? O texto do escritor angolano
só estampa de maneira alegórica as contradições dessa sociedade, que continua a ser diversa, por mais que haja esse microcosmo, empobrecida em sua experiência, advinda da quebra de laços, né? E aí, a faixa da África não atingida pelo feixe alfa-gama foi por puro erro de cálculo, o que de novo é uma ironia, né? Ironicamente, os intolerantes optaram por economizar disparos de radiação, porque para a África tudo deveria ser regrado, por ser território de povos inferiores, né? Então você tem uma sociedade, de novo, né, que é da mercadoria, que gera intolerância, que é também que destrói o planeta, que mata, que oprime, que fetichiza e que cria esses próprios produtos, né? Que são esses personagens que, insisto, estão ali flertando com a utopia, com uma sociedade justa, igualitária, mas também continuam a flertar com a distopia, né? Porque ainda assim continuam dentro dessas hierarquias, dessas relações de poder. Aí, para comprovar isso, tem uma passagem aqui do romance que é muito interessante, né? Quando vai se dizer assim: é mesmo bom que o Riek, vai lembrar que o Riek é o etíope, né? O curandeiro. Convença as pessoas a virem, disse Július, para produzirem comida. Enquanto nós mandamos e comemos, disse Janet em voz sumida. De Pinar ouviu-a, no entanto. Apoiou com a cabeça. É isso mesmo que vai acontecer. Sempre foi assim. Uns trabalham, outros mandam. Ele estava bem, tinha uma profissão útil, piloto de avião. Simba também, como médico, podia exigir a comida que os outros produziam em troco de terapia. Seremos a classe dominante, disse o sul-africano. Há dúvidas? Tanta crueza inibiu qualquer palavra ou gesto discordante. Abaixaram as cabeças, rendidos ao inevitável. Fazia ali falta Kiboro para protestar contra a formação de classes sociais, com o seu comunismo nascente, ou então para lançar uma gargalhada sarcástica a tanta seriedade. Bem, então, passando aqui, né, esse contexto inicial. Lembrando, a narrativa começa com esse grande desaparecimento, depois a gente finalmente tem a criação desse microcosmo, desses personagens que vão se inserindo na narrativa ao longo do romance. Me parece que ainda assim você tem o Simbukolo como sendo personagem protagonista dentro desses vários narradores que vão se apresentando nessa, não sei se eu cheguei a nomear assim, polifonia, né, narrativa, polifonia discursiva, mas também com eventual narrador em terceira pessoa que tenta, de certa maneira, organizar em algum momento essas passagens entre um personagem e outro. Também é legal pensar que, às vezes, vai haver uma mistura de vozes. Às vezes você tem a Janet falando, e aí, eventualmente, parece que a pergunta feita é a do Simbukolo. Eventualmente, você tem a Dona Geni falando, e, eventualmente, parece que se insere a voz do Simbukolo. Então, acho que essa polifonia discursiva que traz esse panorama, que ressalta, né, essas várias experiências sobre o fim do mundo. Aí a causa do quase fim, né, com especial atenção para esse quase, que é a arma, né, a feixe gama-alfa, criado por um físico, que é racista, lá da Fundação Nacional Europeia, representa a autodestruição humana. E é uma aliança, né, entre o extremismo ideológico e a tecnologia avançada. Essa combinação aí ácida, né, entre tecnologia e fé, entre ciência e fé. O papel de Calpe como uma metonímia, a gente pode pensar assim, para a África, né, como esse lugar de reconstrução da vida. Acho que a ideia da Dona Geni, acho que a Dona Geni é uma personagem interessante, além do Simbukolo, diria que ela fica aí como a segunda personagem mais relevante, pensando que pode ser essa representação da própria religião, da própria cegueira e das contradições, né? Então ela tá com uma bíblia na mão, digamos assim, e com um revólver na outra. Essa inversão simbólica que a gente tem ao colocar a África como berço, inclusive nessa trajetória de busca ali pelas pistas. E o final, que me parece um final
relativamente esperançoso, sobretudo se a gente pensar que a Isis, insisto, né, ela espera um filho do Riek, embora ela termine com Kiboro, né? Embora ela termine com Kiboro. Mas acho que essa combinação de um etíope com uma somali mostra bem também esse tribalismo que vai sendo combatido ali de acordo com o Pepetela. Acho que é pra gente ficar atento aí à metalinguagem que pode aparecer, a conversa com o leitor, tudo isso para criar, digamos que insisto, né? Uma aproximação e um interesse do leitor junto com o insólito, junto com o mistério, que cria essas perguntas que não vão sendo respondidas com tanta facilidade, né? Inclusive, eu acho que esse é o grande mote do romance. Você começar com um grande acontecimento catastrófico para o qual não existe nenhuma explicação aparente, né? Que é o sumiço de todos os seres, ou de quase todos os seres humanos. Bem, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Acho que vou ficando por aqui. Os personagens, tempo, espaço. A gente tem um tempo futuro, né? Um romance apocalíptico, pós-apocalíptico, digamos assim, futurista. A própria contracapa diz isso pra gente. Então falamos um pouquinho do enredo, falamos do espaço, falamos do tempo, falamos do narrador, ou dos narradores, né? Que também são personagens. Acho que assim a gente conseguiu fazer um panorama pelos elementos da narrativa, combinando alguns aspectos temáticos com formais, e espero que seja de bom proveito para a prova, tá bem? Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.